A oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Gostaria então que permanecessem em silêncio, desligassem ou colocassem no silencioso os vossos celulares. E vamos então dar início com a prece de abertura, onde eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados em nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Filhos, enquanto vocês estão aqui encarnados, é essencial que vocês procurem a palavra do nosso Pai Criador, que vocês procurem esse auxílio espiritual na jornada de vocês. E essa busca, filhos, não é somente frequentar um ambiente religioso em determinados dias. É você vir e de fato estar aqui, com seus pensamentos aqui dentro, voltados ao nosso Pai Criador, voltados para a sua encarnação, para os seus desejos, para as questões que você acha que precisam ser solucionadas, para os sonhos que você quer realizar, para tudo, filhos, que vocês estão precisando de ajuda e também para tudo que vocês sabem que merecem, que precisam agradecer pelas dádivas recebidas. Quando vocês entram aqui, filhos, e de verdade se conectam com o nosso Pai Criador, a experiência é outra. Toda a ajuda espiritual que está aqui, todas as entidades que estão aqui à disposição de vocês, já dando passes, no momento que vocês sentam nessas cadeiras, tudo fica mais intenso, tudo fica mais forte, porque você se conectou de verdade com o plano espiritual. Não esperem o começo da palestra, não esperem o começo dos passes para se conectar com o nosso Pai. E esse mesmo conselho eu dou, filhos, ao longo do dia de vocês. Não espere só segunda e só quarta, que são os dias de Miguel Arcanjo, para você se conectar com o nosso Pai. Isso tem que ser um exercício diário, porque só isso te fortalece para você continuar a tua jornada. A jornada de ninguém é fácil, filhos, mas vocês têm uma grande ajuda, que é a fé de vocês, que te conecta com a espiritualidade de luz, que por via de consequência vai te dar o gás necessário para continuar a sua caminhada. E eu repito muito isso nas minhas palestras, porque vocês têm a tendência em entrar no automático e parar de fazer isso, filhos. Aqui, o momento das palestras, escutem a mensagem, leiam a mensagem, levem para alguém que não está aqui, que você acha que precisa escutar isso daqui,
precise ler isso daqui. No momento do passe, filhos, não escolham médiuns. Escolham a ajuda do nosso Pai. Seja que ela, independente de onde ela vai vir, independente do médium que estará te dando passe, as entidades é que trabalham, os espíritos de luz é que vão lhe ajudar. E a entidade que está ali direcionando vocês sabe exatamente o que você precisa naquele momento. Durante os passes, se concentre, eleve o seu pensamento a Deus. Não pense somente em você, pense também nos seus familiares, nas pessoas que você acha que precisam de ajuda. A luz, filhos, ela precisa ser propagada, tanto na vida de vocês, na rotina de vocês, quanto na vida das outras pessoas. Principalmente, se você está ansioso com alguma coisa, se você acha que determinada questão da sua vida precisa de mudança, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso daqui. É mais do que o momento, filhos, de você se conectar com o nosso Pai e pedir conselhos. Fazer suas orações no fundo da sua alma e pedir conselhos sobre qual caminho eu devo seguir, qual alternativa eu devo dar para essa questão. Eu devo fazer isso ou aquilo. Vocês têm a capacidade de chegar sozinhos nessas conclusões, se vocês usam a fé de vocês. Não sozinho entre aspas, né? Porque na verdade vocês estão, através do livre-arbítrio, abrindo o caminho para que entidades de luz te aconselhem, te ajudem a seguir da melhor forma possível. E se essa melhor forma possível, em razão das questões que você precisa vivenciar, for uma forma ainda difícil de ser enfrentado, um caminho difícil de ser enfrentado, mas que é preciso, se você está com a sua fé conectada, se você está com a sua fé forte, você vai enfrentar com equilíbrio. Em resumo, filhos, estejam aqui presentes, conectados com o nosso Pai, pensando em tudo que você precisa resolver, em tudo que você precisa agradecer, em tudo que você precisa melhorar e peça ajuda. Na sua casa, no momento em que você estiver fazendo suas orações de proteção, esteja presente nesse momento. Não repita palavras sem raciocinar o que está sendo falado. A fé, ela precisa ser raciocinada. Esse é o grande lema do Espiritismo. Não é só repetir, não é só dizer que foi ao centro, não é só rezar o Pai Nosso, Ave Maria, não é só dizer que acredita em Deus, é praticar, e principalmente praticar a seu favor, utilizando essa luz a seu favor, porque é só isso que vai elevar o seu espírito. Quanto mais luz você traz para você, mais você se eleva e mais você consegue ajudar as pessoas ao seu redor. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. A palestra de hoje é uma psicografia que foi realizada por um irmão já desencarnado, aqui mesmo no Miguel Arcanjo. O tema é Espíritos Obsessores. Chamamos de espíritos obsessores todos os espíritos que estão, por alguma razão, influenciando encarnados a agirem de forma errada, seja por qual motivo for. São espíritos que muitas vezes são associados pelos encarnados como sendo extremamente ruins. No entanto, filhos, nem todos são. Existem espíritos que se tornam obsessores porque possuem algum vício e ficam ao lado do encarnado que possui o mesmo vício, induzindo a continuar agindo assim, para que suas próprias necessidades sejam atendidas. Por exemplo, vício em álcool, cigarro, drogas, etc. São espíritos que não querem o mal do encarnado, apenas querem suprir suas necessidades porque ainda precisam de evolução. E nesses casos, os espíritos protetores não conseguem agir porque o encarnado não está usando o seu livre-arbítrio para lutar contra seus próprios vícios e atitudes erradas, atraindo cada vez mais para perto de si espíritos que possuem as mesmas falhas. O mesmo vale para outros tipos de comportamento, como por exemplo, depressão, vitimismo, reclamações em excesso, etc.
Também existem espíritos obsessores que estão ao lado do encarnado em busca de vingança, porque algo aconteceu nesta ou em vidas passadas, ou mesmo porque foram mandados através de trabalhos espirituais. Esse tipo de espírito deseja o mal do encarnado, e se esse não estiver com sua fé fortalecida, seu equilíbrio espiritual alinhado, com toda certeza poderá sofrer as consequências dessa influência espiritual. Os espíritos protetores agem em conjunto nesses casos. Os conselheiros conversam tanto com o espírito obsessor quanto com o encarnado para tentar amenizar ou resolver a situação, e os de segurança ficam prontos para proteger tanto o espírito conselheiro, caso seja necessário, quanto o encarnado, caso o espírito obsessor ultrapasse os limites do que o encarnado merece passar. Lembre-se que tudo é uma balança. Se o encarnado evoluiu mais e não merece sofrer tanto mais pelos seus erros do passado, Deus permite que os seguranças ajam ao seu favor. E existem os espíritos apegados à matéria, bens materiais que adquiriu em vida, ou a pessoas específicas que não aceitam sua nova condição e ficam no plano terreno, influenciando os encarnados a agirem conforme acham que devem. Nesses casos, os espíritos de segurança e os conselheiros agem mais diretamente com o próprio espírito, pois o encarnado, na maioria das vezes, não tem culpa ou nem mesmo sabe que está sofrendo essa influência. De todo modo, espíritos obsessores sempre precisam de oração, aconselhamento e luz. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. De maneira geral, os encarnados entendem muito errado a questão de espíritos obsessores. Parece que são monstros que estão perseguindo você, fazendo mal por algum motivo. São pessoas, agindo de maneira errada, mas são pessoas. E o que permite que esses espíritos se aproximem de você são as atitudes de cada um de vocês. Se você tem equilíbrio, é uma energia que não atrai espírito. Quando você tem equilíbrio, até quando mandam contra você, você não tem o merecimento, ele não vai conseguir te afetar. Então, tudo no plano espiritual é semelhanças de pensamento. Isso vocês têm que ter em mente. Se você tem atitudes de alguma maneira negativa, e não só negativa, às vezes de estar desejando mal para alguém, inveja, raiva, ódio, desejo de vingança, mas às vezes negativas mesmo em relação a você, de achar que não merece nada, que todo mundo é contra você, que você é injustiçado e assim por diante. Esse tipo de energia atrai o espírito com uma energia semelhante. Então você chamou, e é por isso que a gente fala muito do livre-arbítrio. Você, com o teu livre-arbítrio, escolhe as tuas companhias. Claro que não é porque eu fiquei triste hoje, já vai atrair um monte de espírito. Depende da frequência e da intensidade. Porque às vezes a pessoa fica com tanta raiva de alguém, numa intensidade tão grande, que essa energia é tão forte que ela atrai espíritos do lado. A grande maioria dos espíritos que se aproximam são espíritos que tinham os mesmos problemas, vamos dizer, que você enquanto eles estavam vivos. Às vezes você reclama muito da vida, tua vida você acha que você é injustiçado, e se você faz isso com muita frequência, você vai atrair um espírito que também morreu se achando injustiçado, e ele vai encostar do teu lado. Ele não está desejando mal para você, ele está ali do lado de alguém que age, pensa da mesma maneira, é como se fosse um amigo. Ele não está ali te desejando mal, mas a energia dele, como é pesada, ele vai estar te fazendo mal. E principalmente ele vai intuir
para você ver tudo mais difícil, mais complicado, mais negro do que é a realidade. Porque é como se alguém estivesse te aconselhando, te mostrando situações que às vezes nem te incomodava tanto e de uma hora para outra começa a incomodar. Mas lembrando que você permitiu a aproximação dele. Vícios, então, filhos, é muito difícil uma pessoa que tenha qualquer tipo de vício que não esteja com o espírito do lado. Porque os vícios, quando você desencarna, você não vai achar nada disso no plano espiritual, cigarro, bebida, droga, seja o que for. Não tem no plano espiritual. Então você vai ter que encostar do lado de alguém que faz uso do que é o objeto do teu vício. Então eles ficam realmente como vampiros do lado, seguindo, sugando a energia do cigarro, sugando a energia da bebida, da droga e assim por diante. Então eles estão ali porque eles também têm o mesmo vício do que você. Então você deu abertura, você chamou para esse espírito se aproximar para o teu lado. Muitas vezes tem pessoas que têm aqueles amigos de bar, que às vezes já estão há anos no mesmo bar e bebendo junto, e quando tem, não uma coisa, vamos dizer assim, que traga uma tranquilidade, né? Mas uma coisa mesmo de um vício. E muitos daqueles que morrem, eles acabam continuando com os amigos no bar, bebendo junto, ele vai estar lá. Só que às vezes também ele vai para a tua casa junto. E ele também, como um espírito, ele não tem os limites da carne, os limites de ter que dormir, comer, enfim, ele vai ficar do teu lado te intuindo a beber. Só que, mais uma vez eu digo, você permitiu a aproximação. Você mesmo, de forma indireta, chamou esse espírito para o teu lado. Tem pessoas, às vezes, que têm um vício muito grande, ou bebida, mas principalmente em droga, que são vários espíritos em volta, são muitos espíritos, às vezes, agarrados em volta daquela pessoa. Eles chegam a brigar, eles puxam um para o outro encostar, e vão brigando e vão discutindo, e tem um monte de espírito em volta. Mas volto a dizer, está errado o que eles estão fazendo, com certeza está errado. Mas você que permitiu com as suas atitudes. Às vezes, sabe, filho, umas coisas simples, mas quando a intensidade é muito grande, já traz problema. Às vezes você vai na casa de alguém ou em algum lugar que você já sabe que vai se incomodar com aquela pessoa. E tem gente que já começa, eu vou lá. Mas se a pessoa falar isso para mim, eu vou responder desse jeito, que eu vou falar assim, e fica em uma irritação. E conforme a intensidade que você está fazendo isso, você vai atrair um espírito para o teu lado. E você começa, às vezes, a pensar que eu vou fazer isso, que você falar isso, às vezes depois não é mais nem você. É o espírito já te intuindo e te mostrando, e mostrando mais defeitos que a pessoa tem, que todo mundo tem. E as confusões, as brigas, as dificuldades começam aí. Mas ele estava no canto dele. Ele foi atraído pela tua energia. Porque espírito, filho, não é que nem encarnado que olha para alguém, vou decidir incomodar aquela pessoa. Não funciona assim. Energias semelhantes se atraem e se repetem. Então, se a tua energia é muito diferente daquele espírito, ele não vai conseguir se aproximar de você. E isso também serve na questão de você ser ajudado. Porque se você está vibrando numa energia muito negativa, é muito mais fácil você escutar, porque vem em forma de pensamento, a intuição dos espíritos que estão com energia baixa, também negativa, do que um espírito que está do teu lado, teu anjo da guarda, espírito protetor, como você queira chamar, que tem uma energia mais elevada. Então você não vai escutar os pensamentos, a intuição dele. E vai continuar, às vezes, criando problema. Hoje em dia tem uma outra maneira também de arrumar problemas, né? As mensagens. Tem gente que pega e vai passar uma mensagem para alguém extremamente irritado, e agora eu vou falar tudo o que eu queria, e fica bravo e xinga. Você começa digitando, quem termina é o espírito. Claro que ele não está digitando, mas ele está te influenciando. Ele está te mostrando, mas essa pessoa também é isso, também é aquilo. E você, como vem pensamento na tua cabeça, você acha que é você vai colocando ali. Mais uma vez, você chamou o teu amigo para estar ali.
E às vezes tem pessoas também encarnados, vivos, vamos falar assim, que são obsessores de espírito. Às vezes eles conseguem fazer trocas com o espírito pelo que ele quer, para o espírito também fazer coisas erradas. Então ele, na verdade, o encarnado é obsessor do desencarnado. E também tem um lado do obsessor, porque a grande maioria acha tudo que é espírito, né? Mas também tem um outro tipo de obsessor que é encarnado em cima de encarnado. Tem pessoas, às vezes, que têm uma influência muito negativa em cima de alguém ou de várias pessoas e que trabalham exatamente com o obsessor. Parece que fazendo de tudo para a vida daquelas pessoas terem uma energia negativa. Mas lembrem-se, tudo no plano espiritual é merecimento. Tudo no plano espiritual é a maneira com que você leva a tua vida na maior parte do tempo. Porque uma hora ou outra todo mundo tem os seus desequilíbrios, mas na média, como você leva a tua vida, é que determina as tuas companhias espirituais. Então, sempre que se fala muito aqui no Miguel Arcanjo, um dos maiores ensinamentos de Jesus, e que poucas pessoas dão o real valor a isso, que é o vigiai e orai. Vigiai os teus pensamentos. Os teus pensamentos atraem espíritos, os teus pensamentos afastam espíritos, os teus pensamentos atraem encarnados, os teus pensamentos afastam. Então, que tipo de pensamento você está tendo? Você está atraindo pessoas que, às vezes, da mesma maneira negativa que você entende a vida, tanto encarnado como desencarnado, ou você está procurando manter o equilíbrio e fazer que em tua volta o máximo possível também esteja equilibrado? Isso é uma coisa tão poderosa que, se você tem um vício e você sair do país de vocês e forem morar num país que você nem fala a língua, você sabe, que você não sabe, não conhece nada, a primeira pessoa que você vai conhecer lá, uma das primeiras, vai ser alguém que vai suprir teu vício. Porque os espíritos veem que você tem vício, ele fala, puxa, isso aí não tem ninguém agarrado nele ainda, vai ser comigo, então vai ser só comigo. Ele dá um jeito de te guiar, de te intuir para você alguém que vai fornecer o teu vício. Então tudo está na mão de vocês. E é para a espiritualidade ajudar, fica difícil, porque querendo ou não, como que a gente vai tirar um espírito do lado que está ali fazendo a mesma coisa que você chamou? Mesmo que de uma maneira indireta com os teus pensamentos, você usou o teu livre-arbítrio com as tuas atitudes para que ele se encoste em você. Aí fica difícil. Até porque se a gente vai ali, tira e você continuar agindo e pensando do mesmo jeito, tem milhares de outros espíritos que ocupam o espaço. Então, vigiai e orai. Vigiai vocês, os pensamentos de vocês. Que a paz esteja com todos.